Olá, amigos do trader. Fazendo a marcação aqui para o dia de hoje, dia 12/6. Vou resolver gravar. Para quem tem pouco entendimento sobre alinhamentos, então eu estou aqui no mensal. No mensal para o mensal eu uso linha vermelha. Então eu estou marcando o gatilho que startou a baixa. Então é o topo do gatilho e o topo histórico. Existe outro topo histórico, tudo bem, pode marcar ele lá, mas por enquanto não tem muita. Apesar que são 3 mil pontos, né? Tá bom. Não é nada impossível chegar a bater 3 mil pontos num dia ou no fechamento da semana. Então, só uma observação aqui, só para eu ficar lá no micro, lado direito. Opa, colocar aqui. Topo. Beleza. Então, vamos para o semanal. Ah, meu Deus. Eu sempre uso aqui um. Vou voltar lá para o mensal. Eu uso aqui para deixar num intervalo atual, mas tem que ser no qualquer intervalo, né? Então, vou voltar aqui de novo. Isso é bom acontecer para a galera entender que esse aqui ele aparece em todos os times, ali no qualquer intervalo. De novo, propriedade, texto, escrever à direita, topo. Pá, pá, pá. Beleza. Agora nós vamos lá para o semanal. Ali aparece agora, tá vendo? Em todos os intervalos. Então, na semana, na semanal eu já coloco verde. Então, eu tenho o fundo do, do gatilho que startou abaixo, que é a razão, porque a gente chama de razão, é quando há rompimentos, houve elevação, rompimento. Aqui tem rompeu com gap, né? Então tá lá em cima, tem um candle verde aqui. Ah, ele normalmente volta para testar o topo e dar continuidade. Se ele falha, ele testa o fundo da razão. O 36 no semanal é a razão. Também o 12, porque ele é a razão deste rompimento. Ele rompeu, volta no melhor ponto da compra e tenta a compra. Se fazer a falha, ele vai vir tentar ganhar o fundo. Então, por enquanto, estamos no pullback para subir. Pelo semanal, faltam, no caso, quinta, que é hoje, e sexta para fechar esse dia. Ele pode, a compra pode tentar romper esse topo aqui, ó, que é a força da venda. Então, o vendedor está tentando trazer rompimento e o comprador tentando devolver esse topo da região de venda que é a razão da alta. Então, tanto é que ele bateu nessa razão aqui, ó, ele já levou choque, né? Bora lá para o diário. Bom, aqui é só isso mesmo. Tem esse gatilho aqui, mas eu vou deixar por conta do diário. É, no diário. Então, estamos dentro dessa FIBO. Na verdade, é dentro dessa, né? Dentro dessa, porque não houve rompimento. Então, ele vem, rompe o gatilho e 50% volta em pullback, tenta romper fundo e tá na briga aí desse movimento aqui, ó, tá dentro dessa FIBO. Agora, qual que é a última FIBO que foi rebaixada aqui, ó? Foi a do 105 ao, deixa eu aumentar, do 105 ao 108, porque nós temos
este pullback, que é, essa aqui virou a razão, né? Então agora o 108 ficou abaixo, o 109 devolveu e o 110 ficou na briga aí dentro dele. Então, hoje e amanhã, no fechamento da semana, é a decisão do movimento. Se ele continua, ele precisa, a compra aqui, ele precisa ganhar o gatilho. Vamos ver se ele ganhou. Olha lá. Está abaixo, então ele está preso entre um e o outro, entre o fundo do 104 e o topo do 100, o fundo do 104 e o fundo do 105. Então precisamos de elevação, a abertura aqui, ele vai trazer para o topo, tentar romper hoje e amanhã, tentar romper esse topo aqui para quebrar essa fibra de baixo. Aí sim, na próxima semana, tentar romper o topo do 100, entendeu? E assim dando continuidade na alta, a favor do semanal. Então, estamos num ponto de indecisão aqui. Aí o mercado tem que decidir para que lado que ele vai dar seguimento. Então, vamos lá, vou marcar no azulzinho. Ah, acabei marcando aqui, né? Peraí, marquei verde. Aqui no caso, o diário é azul, porque eu vejo azul lá dentro, no micro, eu sei que é diário. Então, aqui nós temos a razão da baixa e o gatilho que startou. Então, eu preciso ganhar essa linha azul, para ele ir lá em cima ganhar essa, ok? Tanto é que na queda, ele ganhando o 97, que é o gatilho, ele volta para o back, testa o gatilho que startou a baixa e dá o alvo no fundo. Então é assim que o movimento, que o mercado anda, tanto no macro quanto no micro, da mesma forma. Então vamos lá para o 240, só passar o olho. Pá, tá, tá. Bom, tá visto? Eu gosto de marcar o 120, eu não gosto de marcar o 240, não. É, estamos dentro desse gatilho aqui, ó, dessa fibra de baixo. Não rompeu o fundo e não rompeu o topo. Da mesma forma, lateral, tá vendo? Então, o que que nós precisamos aqui? Vou até marcar um aqui, só para colocar um azulzinho bem clarinho, para identificar que é o 240. É esse aqui, ó. Se ele ganha esse gatilho, ele vai tentar pagar o fundo. Se ele ganha o fundo, ele vai pagar o fundo do 2 para tentar fazer o rompimento. Como ele já fez esse teste para baixo aqui, ele já não para mais nesse gatilho, ele vai vir para esse fundo, se ele conseguir fazer esses rompimentos micros, ok? Então vou deixar aí para 120. Opa, não. Aqui eu não faço isso, ó. Vamos lá. Eu vou deixar aqui, mas o 120, ó, vou botar o 120. Eu já não gosto mais de marcar aparecer nos outros gráficos, então eu venho, ele vai aparecer só no atual, só no 120 minutos. Então eu coloco o 120 em laranja. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Ó, o 120, nós temos essa elevação. Então, a razão da alta é um. Então, ele não pode ser perdido. Porque se ele já ganhou o gatilho, que startou a alta, ó. O 3 elevou, o 4 fez o pullback, o 5 tinha que ter subido e ele vai e me ganha o gatilho. Então, ele vai vir testar o, o topo de novo, né? Já que ele já testou, então provavelmente passa direto. Então ele vai vir brigar em cima do topo da razão e se ele ganhar, ele vai vir para o fundo da Fibo, ok? Vamos lá para 60. Já está ficando muita marcação. Tá vendo que já não apareceu as laranjas aqui? Porque só fica no 120. Da mesma forma, eu vou fazer isso no 240. Depois eu volto lá e faço. Os 60 minutos, deixa eu pagar. Os 60 minutos, opa.
60 minutos, ele, da mesma forma só que ao contrário, né? Da mesma forma que ele elevou, ele tá voltando, ele não fez ó, ele tá aqui, ó. Ele não rebaixou a própria fibra de baixo aqui, que é o gatilho. Ele não ganhou. Então, se ele abre aqui dentro, ele já tá falhando para tentar pagar o topo. Se ele rompe, ele vai dar continuidade. Só que ele tá voltando. Aqui eu uso a linha fúcsia. Então, é aqui. Ele veio, testou o gatilho, voltou. Ele tinha que ter fechado abaixo do 7 para dar continuidade. Então, ele ficou agarrado dentro do próprio 7. Só que ele tem um problema, que ele ganhou a razão da alta. Ele está dentro da razão. Então, se ele abre abaixo do 7, ele vai vir. Já que ele testou, então não tem muita obrigação de parar aqui, né? Então, ele vai vir testar o fundo da razão. Já que ele ganhou o topo, ele pode vir testar o fundo. É vendedor? Ainda não, porque nós temos rompimentos nos maiores, né? Nos 240, temos rompimentos no maiores. No próprio 60 aqui, né, que é essa elevação aqui, ó, isso aqui é uma fibra de baixa, elevou, então isso aqui é tudo pro back para subir. Só que ele não rompeu novamente, né? Ele tinha que ter levado lá e parou ali, ó. Então, é ponto de briga, provavelmente, possivelmente, pode ficar lateral no início até de tomar uma decisão. Ok? Vamos ver o último, que é o 10 minutos, o último movimento. Tá, tá, tá. Estamos presos nesta fibra de alta, que é o que fez a elevação e testou o último ponto lá, ó. Então, vou até marcar lá para vocês verem. Olha lá. Então, ele está querendo fazer a falha no topo. Então, se ele tem que ganhar esse fundo aqui, ó. E a razão a razão da alta é o 28 e o 25 e o 14. Só que o 14 foi ganho, ganharam o 14 e não ganhou aqui o 25. Nós estamos como último rompimento de fibro é essa aqui de baixo. Ele rompeu o fundo da fibra de alta, que é o 39. Então nós temos no micro, nós estamos com a fibra rompida de alta, então estão os vendedores. Então se der continuidade aqui, é para testar a razão e o gatilho que startou a alta. Se tiver rompimentos, aí é conforme os maiores. Rompe, testa, rompe, testa, rompe, testa. Ok? Valeu, valeu. Até a próxima.